A vida da mendiga mudou completamente após salvar uma menina e um cavalo de um milionário. Maria, uma mulher de olhos profundos e um sorriso que mal aparecia, vagava pela cidade como uma sombra. Ela conhecia cada canto das ruas empoeiradas, cada beco mal iluminado onde a solidão se encontrava com a luta diária por sobrevivência. O que a maioria via como lixo, para Maria eram tesouros. Um cobertor rasgado, uma caixa de papelão, um prato de plástico, tudo era útil. Sua vida era marcada pela dor e pelo abandono. Mas havia um segredo em seu coração. Maria tinha uma generosidade que ultrapassava os limites da própria miséria. Uma noite, enquanto se encolhia atrás de um banco no parque, ouviu um barulho estranho. Seguida, pela curiosidade, Maria se levantou e seguiu o som. Apesar do medo que pulsava em seu coração, ela não hesitou. Ao entrar em um beco escuro, encontrou um cavalo debilitado deitado no chão. Ele parecia um gigante triste, com os olhos fundos e o pelo sujo. Ao se aproximar, Maria viu algo brilhar em seu pescoço. Um colar luxuoso, coberto de poeira, que tinha o nome Robusto gravado em uma medalha. O cavalo não apenas estava ferido, mas também exausto. E o instinto de cuidar falou mais alto. Com mãos delicadas, Maria limpou as feridas do animal com água de uma poça próxima. O ato de amor simples fez Robusto relinchar em gratidão. Naquele momento, algo inexplicável surgiu entre eles, uma conexão que desafiava a solidão que ambos carregavam. Nos dias seguintes, Maria se dedicou ao hospital do Expectativa. Eduardo, com suas mãos finas e bem cuidadas, parecia um universo à parte. Ao se aproximar, ele ofereceu a Maria uma proposta: um emprego em sua fundação de resgate animal. Mas à medida que Maria se aproximava de Eduardo, começava a sentir um conflito interno. Era arriscado confiar em alguém cujas intenções permaneciam obscuras. E pior, se entregasse seu coração a esse homem, o que seria de Robusto, seu único amigo verdadeiro? Ela se via numa encruzilhada. Lutar por sua nova vida ou proteger aquele que sempre esteve ao seu lado? Quando Maria descobriu que Robusto guardava um segredo que poderia devorar a vida de Eduardo, o mundo em torno dela começou a desmoronar. Ela precisava decidir até onde iria para salvar o que conquistou. A vida na rua a havia ensinado a lutar, mas agora o que estava em jogo era muito maior. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria se encontrava em uma encruzilhada. O olhar de Eduardo, intrigante e cheio de segredos, a fazia tremer. Mas a urgência de proteger Robusto a consumia. O que farei? Pensou, os pensamentos escorregando por sua mente como água entre os dedos. Antes que pudesse tomar uma decisão, um trinca forte e ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo da rua. Maria olhou para fora do abrigo e viu uma multidão se aglomerar. Gritos, confusão. Algo estava acontecendo. O coração dela disparou. Isso pode ser grave. Sem pensar duas vezes, pegou Robusto, que ainda se recuperava, e atravessou a porta. Ao chegar lá fora, a cena era caótica. A fumaça subia, e o cheiro de queimado invadia suas narinas. Um carro estava em chamas, e pessoas corriam, algumas gritando, outras tentando ajudar. Mas o que mais a chocou foi ver Eduardo parado no meio da confusão, com uma expressão que Maria nunca havia visto antes. Um misto de desespero e fúria. Seus olhos estavam fixos em algo à sua frente.
Foi então que Maria se aproximou mais e notou uma figura caída no chão. Um homem com roupas caras e um colar de pérolas. O pânico se apoderou dela quando reconheceu o homem como pai de Eduardo, conhecido por muitos como o poderoso empresário Roberto, cuja reputação era um campo de batalhas jornalísticas. O que aconteceu? Maria questionou a Eduardo, ainda atordoada, enquanto seu coração batia mais forte. Eduardo virou-se para ela. Seu rosto estava branco como papel. Ele estava naquele carro. Foi um acidente. A voz dele falhou. O que parecia um acidente começou a tomar outra proporção quando a atenção da multidão se intensificou. À medida em que pessoas próximas começaram a sussurrar, palavras como conspiração e vingança começaram a ecoar. Maria estava perdida em seus pensamentos. A primeira reação de Eduardo a preocupava, mas não teve tempo de questionar suas intenções, pois logo um grito cortou o silêncio. Ele não morreu. Uma mulher, que parecia ser parte da equipe de segurança de Roberto, surgindo de repente nas cercanias, gritava, desesperada: "Alguém ajude! Ele precisa de ajuda!" A ideia de que Roberto, o milionário charmoso, poderia ainda estar vivo mudou tudo. As pessoas se aglomeraram ao redor e a tensão era palpável. Eduardo, por sua vez, estava visivelmente afetado, lutando contra o que parecia ser um mundo desmoronando ao seu redor. A confiança que Maria poderia ter nele, naquele momento, desmoronava como um castelo de cartas. Mas o impacto ainda estava longe do fim. Uma sirene começou a tocar ao longe, se aproximando rapidamente, e a multidão se agitou. De repente, a mulher que gritou passou de desespero à raiva, pavimentando um caminho entre as pessoas. Ela parou diante de Maria, apontando um dedo tremendo. Você estava com ele. Como pôde deixar isso acontecer?" O coração de Maria disparou. Ela sentiu o olhar de muitas pessoas em cima dela, tons de julgamento e incredulidade. A cidade, que sempre se mostrou indiferente, agora ecoava aqueles murmúrios. Maria se viu entre as vozes da multidão, sua vida exposta e julgada. O que tinha de generoso de conectivo, o que compartilhava com Eduardo e robusto, vinha-se em risco. O que era um momento de esperança, agora parecia um pesadelo. Maria girou o olhar novamente para Eduardo, cujos olhos, antes brilhantes, agora estavam nublados de dor e confusão. Havia um novo segredo entre eles, um peso que iria moldar suas vidas. A vida dela, que até então era marcada pela solidão e a luta por sobrevivência, parecia agora estar se entrelaçando em algo muito mais sombrio. "Maria", ele sussurrou. Mas antes que pudesse terminar, mais gritos ecoaram. "O que você esconde, Eduardo?" A pergunta estava flutuando no ar, aguardando resposta. O que será que se revelaria agora? As peças do quebra-cabeça começavam a se mover, e um novo jogo parecia prestes a começar. Maria estava paralisada, o olhar fixo em Eduardo. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse parando. As palavras ainda pairavam no ar, carregadas de perguntas, de medos e anseios. A multidão tensa e expectante aguardava uma resposta. Eduardo, com os olhos cheios de dor, sussurrou: "Eu não sei o que aconteceu." Mas Maria sabia que havia mais ali. O rosto de Eduardo refletia um conflito interno profundo. Era angustiante ver alguém que, por um instante, parecia tão forte, agora vacilante diante de um destino que ele não podia controlar. O pai dele, o poderoso Roberto, que tantos temiam e respeitavam, agora estava caído e vulnerável. "O que mais você esconde?" Maria pensou. Quando a mulher exigiu uma explicação, Maria percebeu um ruído agudo e impetuoso se aproximando. Sirenes cortavam o ar. Mas não era apenas isso que a atordoava. Um grupo de homens vestindo uniformes escuros avançava, um deles gritando ordens. "Todo mundo para trás! Liberem espaço!" A pressão da multidão aumentou, formando uma anágua imposta pelo pânico. Então a mulher apontou para Maria e Eduardo.
gritando. Eles sabiam! Eles sabiam! As palavras repetidas parecem ecoar na mente de Maria, provocando um labirinto de confusão e medo. Eduardo a olhava com um olhar desesperado, um pedido silencioso por ajuda. Mas o caos ao redor era incontrolável. E, de repente, a atenção de todos se voltou para a mulher. Ela puxou algo de dentro da bolsa que carregava. Um objeto reluzente, o brilho refletiu na luz do sol, capturando o olhar de todos, incluindo o de Maria. É um celular, mas não qualquer um. Era o último modelo. E nesta cidade, isso significava muito. Eu tenho tudo gravado, ela gritou. A voz tão alta que fez Maria sentir um nó na garganta. Gravado? O que você quer dizer? Eduardo perguntou, sua voz entonada de incredulidade. A mulher avançou e Maria viu os rostos dos espectadores se iluminarem com curiosidade. O que você gravou? Por favor. Maria se viu pressionada e, por um momento, um raio de esperança brilhou. Talvez essa gravação pudesse esclarecer tudo. A mulher sorriu de forma estranha. Vi tudo acontecer. A disputa, a raiva. O que você fez, Eduardo? O que ele estava insinuando? O sangue de Maria gelou. Ela olhou para Eduardo, que estava pálido como uma folha de papel. Eduardo, o que ela está dizendo? O pânico começou a transbordar, e mesmo sem saber, Maria sentiu que o chão se movia sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. A mulher começou a reproduzir a gravação no celular. Entre os gritos da multidão e o tilintar de sirenes, a gravação trouxe à tona uma conversa, uma voz conhecida. Não posso deixar que ele descubra. Vai acabar com tudo. A voz era clara e firme, e Maria ficou subitamente paralisada. Era você! Você estava tramando! Maria se atirou na direção de Eduardo, os dedos tremendo enquanto ela balançava a cabeça, chocada. Você estava por trás de tudo isso? O mundo à sua volta estava se desmoronando. Robusto, o cavalo que a unia a ele agora se tornara um símbolo de desconfiança. Eduardo, com lágrimas nos olhos, tentou se defender. Maria, não foi assim, eu juro, eu só queria proteger você. Mas a realidade do que estava acontecendo a atingiu como um soco no estômago. Cada palavra, cada promessa, tudo parecia desmoronar. Neste momento, o homem caído no chão começou a se mover, uma leve convulsão, e Maria voltou sua atenção para Roberto. Ele se mexeu, os olhos se abriram lentamente. Os sussurros na multidão aumentaram, palavras como renascimento e ascensão flutuavam no ar. Maria tinha que decidir: confiar em Eduardo ou se confrontar com esse homem que poderia mudar tudo. Com a sirene agora agudamente próxima, uma nova verdade começou a emergir. O que ela faria? A gravidade da revelação a envolvia, sua mente matutava. Cada respiração parecia pesada, e a multidão se tornava cada vez mais intensa. O que mais estava prestes a se revelar? As peças do quebra-cabeça pareciam se mover, e Maria sentiu que tudo o que ela acreditava estava prestes a ser destruído. Maria estava paralisada. O olhar fixo em Eduardo. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse parando. As palavras ainda pairavam no ar, carregadas de perguntas, de medos e anseios. A multidão, tensa e expectante, aguardava uma resposta. Eduardo, com os olhos cheios de dor, sussurrou: Eu não sei o que aconteceu. Mas Maria sabia que havia mais ali. O rosto de Eduardo refletia um conflito interno profundo. Era angustiante ver alguém que, por um instante, parecia tão forte, agora vacilante diante de um destino que ele não podia controlar. O pai dele, o poderoso Roberto, que tantos temiam e respeitavam, agora estava caído e vulnerável. O que mais você esconde? Maria pensou, enquanto a mulher continuava a exibir o celular, demonstrando a gravação. Um grito partiu de dentro do carro em chamas. O som seco cortou a tensão estática do momento. Todos voltaram seus olhares para a cena. Olhos arregalados, corações acelerados. O que mais poderia acontecer? Com um movimento brusco, o homem caído, Roberto, começou a se levantar lentamente.
A expressão em seu rosto mudava, uma mistura de confusão e raiva. Ele olhou ao redor, como se tentasse entender o que estava acontecendo. "O quê?" respondeu, com a voz rouca, mas poderosa o suficiente para que todos escutassem. A multidão se silenciou, cada olhar fixo no velho empresário. A mulher do celular ficou paralisada. Ele não pode estar vivo, Maria murmurou, o choque percorrendo seu corpo como um choque elétrico. Eduardo, visivelmente em choque, olhou para o pai como se estivesse vendo um fantasma. Mas a reviravolta não acabou. Roberto, com a sua presença imponente, começou a se aproximar de Eduardo. Ele ergueu a mão, uma falha em seu queixo. "Você me traiu?" gritou, desferindo as palavras como se fosse um golpe físico. O desespero na voz de Eduardo ecoou, misturado à indignação. "Pai, não é o que você pensa." O coração de Maria disparou ao ouvir a palavra traição. Ela sentiu um nó se formar em sua garganta, enquanto a mulher do celular, recuperando-se do choque, começou a falar novamente. "Eu vi tudo. Vocês estavam envolvidos em alguma coisa. Existe um plano, uma..." Ela hesitou, como se estivesse quebrando o silêncio de uma caverna secreta. "Um plano de vingança." E nesse exato momento, alguém na multidão gritou: "O que você quer dizer com vingança?" O clamor se espalhou como um incêndio. Eduardo lutava contra um torrente de palavras, mas Maria já se sentia perdida. "Eduardo, o que está acontecendo? O que vocês fizeram?" Antes que ele pudesse responder, uma explosão súbita, seguida de um clarão de luz, irrompeu do carro em chamas. Um choque, um tremor nas pernas de Maria. Ela caiu, mas se reergueu, seu olhar fixado em Eduardo, em Roberto. O fogo iluminou os rostos, revelando uma gama de emoções: pânico, raiva, desespero. O caos reinou. Roberto, que já estava de pé, se debateu em um medo súbito. "Precisamos ir, agora." Ele agarrou Eduardo pelo braço, como se estivesse puxando-o para um escape. A mulher com o celular, sem entender a gravidade da situação, gritou: "Isso não acaba aqui." Uma série de carros pretos cortou a multidão. Barulhos de sirenes se aproximavam cada vez mais. Dentro dela, um sentimento de desespero e confusão. Maria olhou para Robusto, que ainda se recuperava. Ao fundo, e, por um instante, começou a perceber que não se tratava apenas da vida dela, mas de uma rede de segredos e mentiras envolvendo Eduardo e seu pai. Então, entre os gritos e confusões, uma voz se destacou, uma figura conhecida na multidão. "Espera aí, você é a mulher que saiu do abrigo, certo?" Maria ficou paralisada ao reconhecer a jornalista que frequentemente escrevia sobre os escândalos da elite. "Estou na hora de descobrir a verdade." As palavras caíram nos ouvidos de Maria como um aviso sombrio. O que realmente se escondia sob a superfície? O que mais tinha sido planejado? As peças de quebra-cabeça começaram a se mover, e havia muito mais em jogo do que ela jamais poderia imaginar. O clamor da multidão aumentava, e Maria sentiu que estava prestes a ser engolida por um redemoinho de mentiras e traições. Ninguém estava a salvo. E, à medida que as sirenes ecoavam cada vez mais perto, ela percebeu que, com a verdade finalmente à vista, tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. O que faria agora? As respostas pareciam mais distantes do que nunca, uma nova sombra se formando sobre sua vida. Maria estava paralisada, o olhar fixo em Eduardo. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse parando. As palavras ainda pairavam no ar, carregadas de perguntas, de medos e anseios. A multidão, tensa e expectante, aguardava uma resposta. Eduardo, com os olhos cheios de dor, sussurrou: "Eu não sei o que aconteceu." Mas Maria sabia que havia mais ali. O rosto de Eduardo refletia um conflito interno profundo. Era angustiante ver alguém que, por um instante, parecia tão forte,
agora vacilante diante de um destino que ele não podia controlar. O pai dele, o poderoso Roberto, que tantos temiam e respeitavam, agora estava caído ou vulnerável. O que mais você esconde? Maria pensou, enquanto a mulher continuava a exibir o celular, demonstrando a gravação. Um grito partiu de dentro do carro em chamas. O som seco cortou a tensão estática do momento. Todos voltaram seus olhares para a cena. Olhos arregalados, corações acelerados. O que mais poderia acontecer? Com um movimento brusco, o homem caído Roberto começou a se levantar lentamente. A expressão em seu rosto mudava. Uma mistura de confusão e raiva. Ele olhou ao redor, como se tentasse entender o que estava acontecendo. O quê? Respondeu, com a voz rouca, mas poderosa o suficiente para que todos escutassem. A multidão se silenciou, cada olhar fixo no velho empresário. A mulher com o celular ficou paralisada. Ele não pode estar vivo. Maria murmurou, o choque percorrendo seu corpo como um choque elétrico. Eduardo, visivelmente em choque. Olhou para o pai como se estivesse vendo um fantasma. Mas a reviravolta não acabou. Roberto, com a sua presença imponente, começou a se aproximar de Eduardo. Ele ergueu a mão, uma falha em seu queixo. Você me traiu? Gritou, desferindo as palavras como se fossem um golpe físico. O desespero na voz de Eduardo ecoou, misturado em indignação. Pai, não é o que você pensa. O coração de Maria disparou ao ouvir a palavra traição. Ela sentiu um nó se formar em sua garganta, enquanto a mulher do celular, recuperando-se do choque, começou a falar novamente. Eu vi tudo, a disputa, a raiva. O que você fez, Eduardo? O olhar dela era um misto de acusação e vingança, algo que Maria não esperava. Mas a verdade mais chocante estava prestes a vir à tona. Roberto, agora ele mesmo, começou a gritar. Vingança? Você não sabe o que é vingança. Ele apontou o dedo tremendo para a multidão e, num grito ensurdecedor, revelou a todos. Eu sei quem tentou me matar. O impacto das palavras caiu como uma bomba. No ar, a multidão, assustada e intrigada, começou a murmurar. Maria sentiu a terra tremer sob seus pés. A confusão tomou conta de seu coração. O que ele está dizendo? Ela olhou para Eduardo, cujos olhos estavam arregalados de terror. Eduardo, isso é verdade? Havia um plano para assassinar seu pai? Maria se sentiu perdida, como se estivesse flutuando em um mar desconhecido. Roberto continuou, ofegante, como se estivesse explodindo em emoção. Você acha que eu não percebi? Meus associados, aqueles em quem confiei, estavam planejando tudo. A mulher com o celular, com um sorriso triunfante, gritou. Que associados, Roberto? Quem iria a esse ponto? Eduardo, em um estado de choque profundo, mal podia falar. Pai, quem está por trás disso? As palavras estavam presas em sua garganta, uma luta visível. Maria sentiu o aperto em seu peito. O destino de todos ali pendia pela resposta. Mas antes que Roberto pudesse responder, algo mais aconteceu. O carro ainda em chamas, uma explosão repentina. Uma labareda de fogo saltou, tocando o céu escuro. E entre a fumaça e a luz da explosão, uma figura surgiu. Uma mulher vestida de um modo que Maria imediatamente reconheceu. Era Clara, a ex-noiva de Eduardo. A mulher que tinha sido dada como morta anos atrás. Você não deveria ter me deixado assim, Eduardo. Ela gritou. O olhar feroz e determinado. Eu sempre soube que você estaria envolvido nisso de alguma forma. O choque foi total. A multidão estava paralisada, as expressões misturadas, confusão, incredulidade e até mesmo medo. Maria mal podia processar. Clara, a mulher que Eduardo sempre lamentava ter perdido, estava de volta e com uma revelação explosiva. O que isso significava? As mentiras, os segredos, tudo estava prestes a desmoronar. Mal havia podido se recuperar do susto ao descobrir que Roberto estava vivo. Agora enfrentaria a possibilidade de que Clara estivesse por trás de algo muito maior. Eu não estou sozinha, Eduardo. Eu nunca estive. Era um grito cortante, e o peso das palavras pairava sobre todos.
O que mais estava por trás de tudo isso? Maria olhou para Eduardo. O tumulto entre eles parecia agora ainda mais confuso. E enquanto a verdade parecia se desmoronar, ela ponderava: eram todos vítimas ou conspiradores nesse jogo traiçoeiro? As respostas estavam prestes a vir à tona, mas a tensão estava insuportável. Um mistério se formava, e com ele a dúvida. O que mais Clara sabia? O que Eduardo ainda não havia contado? O que realmente conectava todos aqueles personagens em um drama que parecia mais um pesadelo? Maria sentiu que a tempestade estava apenas começando. O que mais não foi revelado? A vida deles nunca mais seria a mesma. Maria estava paralisada, o olhar fixo em Eduardo. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse parando. As palavras ainda pairavam no ar, carregadas de perguntas, medos e anseios. A multidão, tensa e expectante, aguardava uma resposta. Eduardo, com os olhos cheios de dor, sussurrou: "Eu não sei o que aconteceu, mas Maria sabia que havia mais ali." O rosto de Eduardo refletia um conflito interno profundo. Era angustiante ver alguém que, por um instante, parecia tão forte, agora vacilante diante de um destino que ele não podia controlar. O pai dele, o poderoso Roberto, que tantos temiam e respeitavam, agora estava caído e vulnerável. "O que mais você esconde?" Maria pensou. Enquanto a mulher continuava a exibir o celular, demonstrando a gravação, um grito partiu de dentro do carro em chamas. O som seco cortou a tensão momentânea. Todos voltaram seus olhares para a cena. Olhos arregalados, corações acelerados. O que mais poderia acontecer? Com um movimento brusco, o homem caído, Roberto, começou a se levantar lentamente. A expressão em seu rosto mudava, uma mistura de confusão e raiva. Ele olhou ao redor, como se tentasse entender o que estava acontecendo. "O quê?" respondeu com a voz rouca, mas poderosa o suficiente para que todos escutassem. A multidão se silenciou, cada olhar fixo no velho empresário. A mulher com o celular ficou paralisada. "Ele não pode estar vivo", Maria murmurou, o choque percorrendo seu corpo como um choque elétrico. Eduardo, visivelmente em choque, olhou para o pai como se estivesse vendo um fantasma. Mas a reviravolta não acabou. Roberto, com a sua presença imponente, começou a se aproximar de Eduardo. Ele ergueu a mão, um tremor em seu queixo. "Você me traiu?" gritou, desferindo as palavras como uma punhalada. O desespero na voz de Eduardo ecoou, misturado à indignação. "Pai, não, é o que você pensa." O coração de Maria disparou ao ouvir a palavra traição. Ela sentiu um nó se formar em sua garganta, enquanto a mulher do celular, recuperando-se do choque, começou a falar novamente. "Eu vi tudo. A disputa, a raiva. O que você fez, Eduardo?" O olhar dela era um misto de acusação e vingança, algo que Maria não esperava. As coisas pareciam estar prestes a se descontrolar. Mas antes que Roberto pudesse lançar mais palavras contra o filho, algo ainda mais inesperado aconteceu. Com um estalo ensurdecedor, uma explosão irrompeu de dentro do carro em chamas, levantando uma nuvem de fumaça e chamas que invadiram o ar, chocando a multidão. E no meio do caos, uma figura emergiu, envolta em fumaça. E luz. Era Clara, a ex-noiva de Eduardo, mas não era apenas isso. Com um olhar determinado e a voz firme, Clara ergueu os braços. "Eu trouxe todos vocês até aqui para mostrar a verdade." Ela parecia iluminada por uma luz sobrenatural, e cada pessoa ao seu redor prendeu a respiração. E então, em meio ao clamor, Clara produziu um objeto pequeno e reluzente. Uma chave USB. "O que você não sabe, Eduardo, é que eu sei tudo. E o teu pai?" Clara hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. "O meu pai, o pai das minhas filhas, é o mesmo que o seu. Nós somos irmãos." O impacto das palavras soou como um trovão no ar. Maria mal podia acreditar no que estava ouvindo. O que isso significava? A relação entre Clara e Eduardo estava fundida em um emaranhado de mentiras. O rosto de Eduardo empalideceu. Não pode ser verdade," ele murmurou,
como se estivesse tentando se convencer. Maria estava atordoada. O que mais estava escondido? As reviravoltas não paravam. A mulher com o celular olhou para Roberto. Um brilho de compreensão em seus olhos. Então, você sabia o que estava acontecendo? Por isso planejou esse encontro? Agora, perguntas pairavam no ar, e o estrondo da revelação havia mudado tudo. O ar estava carregado de tensão, e enquanto a multidão se agitava em murmúrios confusos, a luta interna de cada um se manifestava em expressões de choque e descrença. Eduardo lutou para se firmar. Clara, não pode estar certo. Tudo isso é uma loucura. Mas nesse momento, Clara virou-se, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Você não percebeu que essa linha de traição foi criada pelo seu pai? Ele tentou me usar, fazer de mim uma ferramenta de violência e controle. As palavras cortaram o ar, e a verdade começou a emergir como uma tempestade. O que mais estava no fundo daquela história? Maria se deu conta de que agora a luta não era apenas por Robusto ou por ela mesma. Era algo muito maior. E enquanto o fogo se apagava e as sirenes se aproximavam, as questões mais profundas ameaçavam engolir todos. O que realmente estava acontecendo nas sombras desse mundo de poder e traição? O que mais estava escondido? Sob a superfície, com um imenso nó na garganta, Maria olhou para Eduardo, esperando entender. O que mais poderia ser revelado nesse quebra-cabeça de segredos? Maria estava paralisada, o olhar fixo em Eduardo. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse parando. As palavras ainda pairavam no ar, carregadas de perguntas, medos e anseios. A multidão, tensa e expectante, aguardava uma resposta. Eduardo, com os olhos cheios de dor, sussurrou. Eu não sei o que aconteceu. Mas Maria sabia que havia mais ali. O rosto de Eduardo refletia um conflito interno profundo. Era angustiante ver alguém que por um instante parecia tão forte, agora vacilante diante de um destino que ele não podia controlar. O pai dele, o poderoso Roberto, que tantos temiam e respeitavam, agora estava caído e vulnerável. O que mais você esconde? Maria pensou. Enquanto a mulher continuava a exibir o celular, demonstrando a gravação, um grito partiu de dentro do carro em chamas. O som seco cortou a tensão momentânea. Todos voltaram seus olhares para a cena. Olhos arregalados, corações acelerados. O que mais poderia acontecer? Com um movimento brusco, o homem caído, Roberto, começou a se levantar lentamente. A expressão em seu rosto mudava. Uma mistura de confusão e raiva. Ele olhou ao redor, como se tentasse entender o que estava acontecendo. O quê? Respondeu, com a voz rouca, mas poderosa o suficiente para que todos escutassem. A multidão se silenciou, cada olhar fixo no velho empresário. A mulher com o celular ficou paralisada. Ele não pode estar vivo, Maria murmurou, o choque percorrendo seu corpo como um choque elétrico. Eduardo, visivelmente em choque, olhou para o pai como se estivesse vendo um fantasma. Mas a reviravolta não acabou. Roberto, com a sua presença imponente, começou a se aproximar de Eduardo. Ele ergueu a mão, um tremor em seu queixo. Você me traiu? Gritou, desferindo as palavras como uma punhalada. O desespero na voz de Eduardo ecoou, misturado à indignação. Não é o que você pensa. O coração de Maria disparou ao ouvir a palavra traição. Ela sentiu um nó se formar em sua garganta, enquanto a mulher do celular, recuperando-se do choque, começou a falar novamente. Eu vi tudo. A disputa, a raiva, o quê? Você fez, Eduardo. O olhar dela era um misto de acusação e vingança, algo que Maria não esperava. As coisas pareciam estar prestes a se descontrolar, mas antes que Roberto pudesse lançar mais palavras contra o filho, algo ainda mais inesperado aconteceu. Com um estalo ensurdecedor, uma explosão irrompeu de dentro do carro em chamas, levantando uma nuvem de fumaça e chamas que invadiram o ar, chocando a multidão. E no meio do caos, uma figura emergiu, envolta em fumaça e luz. Era Clara, a ex-noiva de Eduardo, mas não era apenas isso. Com um olhar determinado e a voz firme,
Clara ergueu os braços. Eu trouxe todos vocês até aqui para mostrar a verdade. Ela parecia iluminada por uma luz sobrenatural, e cada pessoa ao seu redor prendeu a respiração. E então, em meio ao clamor, Clara produziu um objeto pequeno e reluzente, uma chave USB. O que você não sabe, Eduardo, é que eu sei tudo, e o teu pai. Clara hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. O meu pai, o pai das minhas filhas, é o mesmo que o seu. Nós somos irmãos. O impacto das palavras soou como um trovão no ar. Maria mal podia acreditar no que estava ouvindo. O que isso significava? A relação entre Clara e Eduardo estava fundida em um emaranhado de mentiras. O rosto de Eduardo empalideceu. Não, não pode ser verdade, ele murmurou, como se estivesse tentando se convencer. Maria estava atordoada. O que mais estava escondido? As viravoltas não paravam. A mulher com o celular olhou para Roberto, um brilho de compreensão aos seus olhos. Então, você sabia o que estava acontecendo? Por isso planejou esse encontro? Agora perguntas pairavam no ar, e o estrondo da revelação havia mudado tudo. O ar estava carregado de tensão, e enquanto a multidão se agitava em murmúrios confusos, a luta interna de cada um se manifestava em expressões de choque e descrença. Eduardo lutou para se firmar. Clara, não pode estar certo. Tudo isso é uma loucura. Mas nesse momento, Clara virou-se, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Você não percebeu que essa linha de traição foi e controle. As palavras cortaram o ar e a verdade começou a emergir como uma tempestade. O que mais estava no fundo daquela história? Maria se deu conta de que agora a luta não era apenas por Robusto ou por ela mesma. Era algo muito maior. E enquanto o fogo se apagava e as sirenes se aproximavam, as questões mais profundas ameaçavam engolir todos. O que realmente estava acontecendo nas sombras desse mundo de poder e traição? O que mais estava escondido sob a superfície? Com um imenso nó na garganta, Maria olhou para Eduardo, esperando entender. O que mais poderia ser revelado nesse quebra-cabeça de segredos? A multidão ficou em silêncio, cada um absorvendo a declaração de Clara. Os olhos de Eduardo, antes cheios de dor, agora eram um abismo de confusão. Irmãos? Isso é impossível! Ele gritou, a voz apanhada entre a incredulidade e o desespero. Maria mal podia acreditar no que estava acontecendo. O que mais a história de Eduardo escondia? Clara, imponente, avançou alguns passos, o brilho da chave USB refletindo na luz da tarde. Você realmente acha que seu pai ia deixar o passado para trás? Ele sempre teve segredos, e você é apenas mais um na lista. A tensão aumentava, e os olhares da multidão flutuavam entre Roberto e essa nova figura revelada, Clara. Murmúrios de espanto começaram a subir, como um eco de dúvidas que se espalhava. Roberto, agora de pé, parecia lutar contra a realidade. Cala a boca, Clara. Você não sabe do que está falando. A raiva dele soava como um trovão, mas mesmo assim, havia um tremor de medo em sua voz. Eu não tenho nenhum filho além do Eduardo. Mas Clara não recuou. Você acha que pode esconder a verdade? Nós temos a mesma mãe, Roberto. E você? Você deu as costas a ela. Cada palavra dela atingia como uma flecha certeira. Os rostos da multidão refletiam uma nova história sendo descoberta ali, bem diante deles. Eduardo foi tomado por um misto de emoções, a insegurança se transformando em fúria. Como você sabe disso? O que mais você esconde? O tempo parecia parar. As sirenes estavam mais perto agora, mas a cena ali era de pura tensão. Maria sentia a tensão elétrica no ar. Foi então que a mulher com o celular, sua presença antes apagada, voltou a se manifestar. Eu já sabia, Clara. Todos sabiam. Roberto sempre esteve envolvido em algo obscuro. As palavras ecoaram como um grito de revelações. A multidão se agitava, e a comoção aumentava. Era como se todos estivessem a um passo atrás da verdade.
Mas a verdade era mais complexa do que poderiam imaginar. Ao que parece, a vingança não é só de Clara, Maria pensou, observando o desenrolar da trama, na qual ela também tinha um papel a desempenhar. A tensão aumentava ainda mais, quando de repente, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. O carro em chamas não era só uma imagem dramática, ele explodiu em um espetáculo de fogo e fumaça que preencheu a cena. O calor a atingiu como um tapa, e as pessoas gritavam, correndo em várias direções para se afastar do incêndio. No meio da confusão, um indivíduo encapuzado surgiu da fumaça, como um espectro. Maria piscou, esticando o pescoço para ver mais. O homem se aproximou, as sombras obscurecendo seu rosto. Mas não havia como esquecer aquele olhar. Era alguém que ela conhecia. Alguém que deveria estar longe de tudo isso. Você não deveria estar aqui, Vinícius, Maria exclamou, o coração acelerado. Ele olhou para ela, um sorriso malicioso desenhado no rosto. Ah, Maria, você pensou que poderia escapar? O nome dele ressoou com um peso, um eco de um passado que ela desejava esquecer, mas que agora parecia colidir com o presente. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma nova explosão ocorreu, desta vez bem mais perto. O barulho estourou como um trovão, trazendo um pânico ainda maior. A multidão gritou, todos em busca de abrigo. Maria e Eduardo se entreolharam, sentindo a gravidade da situação crescer. O que realmente estava acontecendo? E quem era Vinícius, além de ser uma ligação ao passado dela? A verdade estava misturada à fumaça. E à medida que a confusão envolvia tudo, ela sabia que nada seria como antes. À medida que a cena se desenrolava, Maria sentiu um nó na garganta. Não era só a vida dela que estava em jogo, mas uma teia de mentiras e revelações que se entrelaçavam. E enquanto o pânico dominava a multidão, ela percebeu que a batalha estava apenas começando. O que mais poderia surgir das sombras? Uma nova verdade estava prestes a ser exposta, e ninguém estava a salvo. O que Vinícius realmente queria? E o que mais ele sabia? A multidão ficou em silêncio, cada um absorvendo a declaração de Clara. Os olhos de Eduardo, antes cheios de dor, agora eram um abismo de confusão. Irmãos, isso é impossível, ele gritou, a voz entrelaçada entre a incredulidade e o desespero. Maria mal podia acreditar no que estava acontecendo. O que mais a história de Eduardo escondia? Clara, com uma postura dominadora, avançou alguns passos, o brilho da chave USB refletindo a luz do sol. Você realmente acha que seu pai ia deixar o passado para trás? Ele sempre teve segredos, e você é apenas mais um na lista. A tensão aumentava, e os olhares da multidão flutuavam entre Roberto e essa nova figura revelada, Clara. Murmúrios de espanto começaram a subir, como um eco de dúvidas que se espalhava. Roberto, agora de pé, parecia lutar contra a realidade. Cala a boca, Clara. Você não sabe do que está falando. A raiva dele soava como um trovão, mas mesmo assim, havia um tremor de medo em sua voz. Eu não tenho nenhum filho além do Eduardo. Desafiador, Clara respondeu. Você acha que pode esconder a verdade? Nós temos a mesma mãe, Roberto. E você? Você deu as costas a ela. Cada palavra bela atingia os presentes como facadas certeiras. As expressões da multidão eram de espanto e incerteza, transformando o ar em um campo de batalha emocional. Eduardo parecia paralisado, os olhos tão arregalados que poderiam saltar das órbitas. Não, não pode ser verdade, ele murmurou, como se estivesse tentando acreditar na impossibilidade do que acabara de ouvir. Maria se sentia perdida, o mundo ao seu redor desmoronando em um emaranhado de secretos. Foi então que a mulher com o celular, antes um mero espectador, voltou a se manifestar. Eu sempre soube, Clara. Todos sabiam. Roberto sempre esteve envolvido em algo obscuro. Suas palavras reverberaram como relâmpagos, trazendo novas sombras para as já densas nuvens de confusão. A vingança não é só de Clara, Maria pensou, observando o desenrolar da trama. O caos estava prestes a engolir todos ali. E antes que alguém pudesse reagir, uma nova explosão estourou.
O carro em chamas não era apenas uma visão dramática. Ele explodiu em um espetáculo de fogo e fumaça, chocando a multidão. O calor a atingiu como um tapa, e as pessoas gritavam, correndo em várias direções para se afastar da explosão. No meio da confusão, um homem encapuzado surgiu da fumaça, como um espectro. Maria piscou, tentando ver melhor. O homem se aproximou, as sombras obscurecendo seu rosto, mas ela reconheceu aqueles olhos familiares. Vinícius, o que você está fazendo aqui? Suas palavras saíram como um sussurro entre a correria. Ah, Maria, você realmente achava que poderia escapar de mim, ele disse. Com um sorriso malicioso que fazia o sangue dela gelar. O passado que ela queria enterrar voltava à tona. E logo ela percebeu que não era só isso que ele trazia. Dentro de uma pasta que carregava, um brilho misterioso escondia outras verdades que mudariam tudo. Vinícius, o que você sabe? O que mais está acontecendo aqui? Maria gritou, a urgência em sua voz sendo perdida no pânico crescente ao redor. Antes que ele pudesse responder, o veículo ainda em chamas explodiu novamente, desta vez aumentando o clamor da multidão. E o barulho da explosão foi apenas o ponto de ignição para o que estava por vir. Uma mulher, surgindo do meio da fumaça, estava com uma pistola na mão. Todos parem! Ninguém se mexa! Sua voz cortou o ar como uma lâmina. A multidão ficou em um silêncio sepulcral, um medo palpável. Maria percebeu que a realidade tinha virado um pesadelo sem aviso. Com a pistola apontada para a multidão, a mulher revelou uma verdade que Maria jamais esperaria ouvir. Meu nome é Isabela e sou filha de Roberto. E isso tudo foi um plano para me destruir. O estômago de Maria virou, enquanto a ficha começava a cair. Clara, Eduardo, a vida deles inteira entrelaçada em uma rede de mentiras, onde o amor e a traição eram apenas diferentes faces de uma mesma moeda. E enquanto a confusão tomava conta, Maria se perguntava, com um nó na garganta, o que mais esse labirinto de segredos escondia? Quais alianças eram reais e quais eram falsas? A verdade estava caindo como dominó, e eles estavam todos prestes a serem engolidos. O que viria a seguir? Maria estava paralisada, o olhar fixo em Eduardo. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse parando. As palavras ainda pairavam no ar, carregadas de perguntas, medos e anseios. A multidão, tensa e expectante, aguardava uma resposta. Eduardo, com os olhos cheios de dor, sussurrou. Eu não sei o que aconteceu. Mas Maria sabia que havia mais ali. O rosto de Eduardo refletia um conflito interno profundo. Era angustiante ver alguém que por um instante parecia tão forte, agora vacilante, diante de um destino que ele não podia controlar. O pai dele, o poderoso Roberto, que tantos temiam e respeitavam, agora estava caído e vulnerável. O que mais você esconde? Maria pensou. Enquanto Clara avançava, segurando a chave USB reluzente, o ar ficou pesado com a tensão. Ela encarou Roberto. Você quer desvendar os segredos da sua família? Pois aqui está a prova. Seus olhos brilhavam, desafiando a todos presentes. O clima era de expectativa e apreensão, e a multidão não se atrevia a respirar. Roberto, de pé, parecia um leão ferido. Você não sabe do que está falando. Ele gritava, mas a incerteza em sua voz era palpável. Maria ficou com o coração acelerado. A revelação que estava prestes a ser feita poderia mudar tudo, e o desespero de Roberto era um sinal de que a verdade poderia ser devastadora. Então, um grito cortou o ar. Parem todos! Vinícius, o homem encapuzado, emergiu da fumaça mais uma vez. Com uma postura ameaçadora e um olhar determinado, ele interrompeu o embate. Clara, você não pode fazer isso. As consequências serão catastróficas. O que ele tinha a ver com isso? Maria trocou olhares com Eduardo. Todos estavam entrelaçados de alguma forma. Nesse instante, uma nova explosão ecoou e atordoou a multidão. As chamas e a fumaça tomaram conta do lugar, e as pessoas começaram a correr em pânico. Maria puxou Robusto, seu cavalo, tentando afastá-lo do fogo. Eduardo a seguiu, e juntos se afastaram do caos que se desenrolava. Eduardo, precisamos de respostas agora. O que está acontecendo de verdade? O medo na voz
dela era evidente. Ele parecia perdido, mas as chamas refletiam nas suas emoções. Maria, eu não sei como tudo isso se tornou tão complexo. O que mais posso fazer? A verdade estava ali, voraz e prestes a explodir. Clara, delineada pela luz da explosão, ergueu a chave USB. Isso contém tudo. Os segredos do seu pai, as mentiras, as traições. Mas, Eduardo, você precisa estar preparado. A verdade pode doer. O vácuo foi preenchido por murmúrios da multidão. Agora curiosa e cautelosa. Uma voz se levantou. Todos precisamos saber a verdade. Chega de mentiras. O ambiente fervilhava de tensão. Um clamor por justiça. Por respostas. Maria sentiu que a resolução estava ali, prestes a ocorrer. Eduardo se voltou para Roberto, agora mais vulnerável que nunca. Pai, se você realmente se importa, revele tudo. Para mim, para todos. Era um momento decisivo. O olhar de Roberto se suavizou, revelando uma frágil fragilidade. Eu só queria proteger vocês, mas parece que isso só gerou mais dor. Clara começou a reproduzir a gravação da chave USB. Vozes, sussurros, segredos. As revelações foram rápidas e cruéis, mostrando um emaranhado de traições, de desconfianças e manipulações. A multidão ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Maria sentiu cada emoção, tristeza, raiva, empatia. Ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, a verdade os libertaria. Quando tudo parecia estar claro, o olhar entre Eduardo e Maria se transformou. Ambos entenderam que, independentemente dos segredos do passado, seu futuro ainda estava em suas mãos. Podemos superar isso juntos, murmurou Maria, a determinação ardendo em seu coração. Mas antes que eles pudessem se reconectar, a figura de Vinícius recuou na confusão. Isso não acabou! E quando eu me vingar, vocês vão desejar nunca ter se envolvido. O aviso ecoou, ressoando através do ar já tenso com promessas não ditas. A batalha estava apenas começando. E então, no momento de incerteza, Maria olhou para Robusto. A vida havia mudado completamente para ela. Para Eduardo, para todos ali. Eles tinham a chance de reescrever a narrativa. Mas o futuro permanecia nebuloso. O que Vinícius realmente pretendia? Como se defenderiam das próximas ameaças? A verdade pode doer, mas também nos libertará, pensou Maria, enquanto as sirenes distantes ecoavam. O que viriam? A seguir? E os segredos ainda por vir seriam mais devastadores do que esperavam? A vida deles nunca mais seria a mesma. Mas agora, pessoal, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar ainda mais com nossos projetos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam descobrir o que vem por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.